Não faz muito tempo o Flamengo tinha uma dificuldade tremenda contra times paulistas, jogando no Rio, principalmente São Paulo. E contra o São Paulo Futebol Clube, olha, o negócio era bem complicado, mas bem complicado mesmo. Isso mudou nas duas últimas temporadas. E o clube carioca consegue nesse sábado, alcançou nesse sábado a quarta vitória consecutiva, um placar para lá de elástico, placar agregado nos campeonatos brasileiros 2021 e 2022. 14-2, isso mesmo. Nos 4 últimos jogos, o Flamengo venceu todos e fez 14 gols, sofrendo apenas 2. Isso com 3 técnicos diferentes, é verdade. Porque foi o Renato Gaúcho nos 2 jogos do ano passado. Nesse ano, o confronto tinha, no primeiro turno, o Paulo Souza no comando do time do Flamengo. E agora, desses 2-0, o Dorival Júnior. Vamos falar desse jogo do sábado à noite, da reação do Flamengo no Campeonato Brasileiro e dessa estatística favorável recente do Flamengo contra o São Paulo nesse vídeo que tem o apoio, tem o patrocínio de OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. O OneFootball traz o Campeonato Alemão, a Bundesliga, que já está rolando, jogos ao vivo de graça. Você pode acompanhar também os melhores momentos do Campeonato Brasileiro em primeira mão, no OneFootball, isso mesmo. Então você faz o download do aplicativo e você vai ter acesso a muito conteúdo de graça, vídeos, notícias, entrevistas, estatísticas, inclusive em tempo real, das principais competições do futebol pelo mundo. E claro, você vai acompanhar vários campeonatos de futebol ao vivo e com imagem. Alguns alternativos, como da Irlanda do Norte, do Japão, da Polônia, da Noruega. Enfim, você tem aí muitas oportunidades no OneFootball. Faça o download, é parceiro do canal, está com a gente aí o aplicativo OneFootball. E você vai ver passando aqui ao meu lado estatísticas de Flamengo 2, São Paulo 0, São Paulo 0, Flamengo 2. Jogo disputado na noite do sábado no Morumbi, na cidade de São Paulo. Assim que a gente vai desenvolvendo aqui o nosso raciocínio. Mas, pois é, nesses jogos recentes, nesses 4 últimos jogos, o Flamengo venceu. Como eu falei, foram 4 vitórias consecutivas. No Campeonato Brasileiro do ano passado, no Rio de Janeiro, 5-1. Aí era um confronto do Renato Gaúcho contra o Hernan Crespo. Depois, Renato Gaúcho contra o Rogério Ceni, já jogando no Morumbi. O Rogério no São Paulo, o Renato no Flamengo, 4-0 o Flamengo. Nesse ano, o Rogério pelo São Paulo e o Paulo Souza pelo Flamengo, o time carioca fez 3-1. E agora, no retorno do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebendo o Flamengo, o Rogério contra Dorival Júnior no duelo dos treinadores, e o Flamengo fez 2-0. Ou seja, 14 gols nesses 4 jogos fez o Flamengo. 5 mais 4 mais 3 mais 2. É isso mesmo. 5 mais 4, 9. Com mais 3, 12. Com mais 2, 14. E o São Paulo fez só 2 gols. Um no 5-1, que sofreu, até abrindo o placar, e o outro nos 3-1 do primeiro turno desse ano. O detalhe é que o São Paulo não fez nenhum gol nesses 2 últimos anos jogando em casa. Sequer conseguiu marcar um gol atuando no Morumbi nessas 2 partidas. 4-0 e 2-0. E antes disso, gente, foi uma sequência terrível. O Flamengo teve 4 derrotas seguidas para o São Paulo em 2 jogos do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil na temporada anterior, temporada 2020. Era uma freguesia, porque antes disso foram 3 empates, e antes dos 3 empates, entre 2017 e 2018, 2 vitórias do time paulista. Ou seja, o Flamengo ficou 9 jogos sem vencer o São Paulo e tomando surra. E perdendo de 4-1, perdendo de 3-0. Enfim, uma situação bem desconfortável para os rubro-negros. E de repente isso mudou. Mudou e com muita imposição. O São Paulo teve até chances no jogo desse sábado à noite, sim, mas o Flamengo teve chances mais claras. E novamente o Dorival Júnior lançou o chamado time B, o time reserva, né? Com ótima atuação dos zagueiros, Pablo e Fabrício Bruno. Fabrício não errou. Pablo teve um erro de saída de bola no segundo tempo que gerou ali um ataque perigoso do São Paulo. O Mateuzinho com muitos altos e baixos, realmente a lateral direita segue sendo um problema defensivamente especialmente. E o Ayrton Lucas fez um dos seus melhores jogos com a camisa do Flamengo. Tá? No meio campo, novamente, ele teve o Vidal, ao lado do Vitor Hugo, né? Outra boa partida, embora tenha perdido uma oportunidade, precisa melhorar realmente nas finalizações esse jogador. O Diego também compondo o setor, né? Aí ele colocou à frente o Marinho junto com o Lázaro, né? Formando ali uma dupla, e funcionou inclusive na cabeçada do Vitor Hugo, escorando para o Lázaro abrir o placar também de cabeça no cruzamento de Ayrton Lucas. Então o time do Flamengo funcionou bem, o Cebolinha fez uma partida bem aceitável, o desfecho, o acabamento das jogadas não foi bom, mas ele conseguiu fazer um bom jogo, com arrancadas, levando a melhor, num duelo bom ali com o Rafinha, que é um jogador ainda difícil de ser batido, acho que aos poucos ele vai ganhando um pouco mais de ritmo, mas foi uma partida que o Flamengo venceu sofrendo alguns sustos, que é normal, tá jogando contra o São Paulo no Morumbi, mesmo o São Paulo com um time misto, né? Mas foi dominante, teve as melhores chances, perdeu muitas oportunidades, especialmente no segundo tempo, e a coisa ficou ainda mais complicada para o São Paulo quando o Dorival foi lançando aos poucos os jogadores titulares, alguns titulares, que foi uma maneira de
garantir a vitória, como aconteceu contra o Santos, como aconteceu contra o Avaí. Então é interessante ver que o Dorival Júnior ele tem colocado em campo o time reserva, né? Ele tem colocado em campo o time B nesses confrontos, mas ele lança na hora certa os jogadores titulares, alguns deles. No jogo contra o Santos, por exemplo, o gol da vitória teve Pedro, Gabigol e Arrascaeta participando, o gol do próprio Gabriel. Do jogo contra o Avaí, o Pedro fez o gol da vitória, depois que alguns titulares também estavam em campo, entre eles o próprio Arrascaeta, que fez a jogada do gol, o cruzamento para o gol. E nesse jogo, mais uma vez. E na hora que ele coloca Everton Ribeiro e Arrascaeta, antes já tinha entrado Gabriel Thiago Maia e João Gomes, né, descansados, tirando o Diego, tirando o Vidal, já veteranos, já mais desgastados. O Flamengo ficou um tempão com a bola no campo de ataque e o São Paulo não conseguia nem sair daquela situação. Então, muita imposição, utilização de jogadores importantes em períodos curtos de jogo, 25 minutos, 20 minutos, 15 minutos. E quando o São Paulo tentava de qualquer maneira chegar ao seu gol de empate, o Flamengo teve aquele contra-ataque de 4 contra 1, né? O Rafinha sozinho e o Gabigol conduziu a bola, poderia ter passado, mas ele mesmo finalizou e fez o gol. Que é importante, porque ele vinha naquela fase perdendo muitas chances, deixando de marcar os gols, e ele marcou em 2 jogos consecutivos, né? O gol que sacramentou a vitória contra o Corinthians e o jogo que sacramentou a vitória contra o São Paulo, ambos aqui em São Paulo. Então são 2 vitórias seguidas dentro da cidade de São Paulo, contra 2 times que eram algozes do Flamengo há pouco tempo atrás, o Corinthians e o São Paulo, e o Gabriel marcando 2 vezes gols importantes, gols para fechar a conta. Um no começo do segundo tempo, o outro no final do jogo, e o Flamengo consegue vitórias importantes por 2 diferentes competições. Se você pegar, antes dessa sequência de 5 vitórias seguidas do Flamengo, que são 5 vitórias seguidas, né? As 3 na reta final do primeiro turno e as 2 que abrem o segundo turno, né? Semana passada o Atlético Goianiense e agora o Flamengo vencendo a equipe do São Paulo. O Flamengo estava lá embaixo, o Flamengo estava ali com 21 pontos e agora já está ali brigando ali, podendo terminar a rodada em quinto, onde já estava, em quarto ou até em terceiro, que é a sua posição momentânea, dependendo dos resultados do Atlético Paranaense, que vai enfrentar o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e do Fluminense contra o Cuiabá. Os 2 times vão se enfrentar no Rio de Janeiro. Mas já encostou um pouco mais no Corinthians. A diferença para o Corinthians, por exemplo, agora é de 3 pontos apenas. Ela era maior, ela era de 5. Agora ela cai para 3. Aguarda, evidentemente, aí outros resultados, o Palmeiras, mas vai se infiltrando naquele bloco de cima, o que é muito importante, porque se o Flamengo não for campeão de um dos 2 torneios de mata-mata, a Libertadores e a Copa do Brasil, ele tem que garantir vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Na fase de grupos você tem que ficar entre os 4 primeiros pelo menos. Então é muito importante para o time do Dorival Júnior estar ali, entre os mais bem colocados. Isso já está se sacramentando naturalmente. Para brigar pelo título, vai ter que ganhar 14, 15 jogos e vai depender, claro, de tropeços do Palmeiras. Os outros acho que não, que está tudo no bolo. Vai enfrentar, ele pode superar esses outros adversários que estão ali próximos dele nessa briga pelas melhores posições do campeonato. Mas são vitórias seguidas, o time saiu lá de baixo, já está no bloco de cima e está conseguindo se produzir bem com o time titular e com esse time B, que terá ainda a chegada do Varela, do Pulga, né, dando mais opções ao técnico Dorival Júnior para essa sequência aí de temporada. Então o Flamengo consegue aí uma imposição e devolver ao São Paulo, né, aquelas 4 derrotas sofridas nos jogos consecutivos na temporada 2020, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Agora o Flamengo ganha 4 jogos seguidos para o Brasileirão 2021, 2022 e abrindo esse placar tão elástico de 14 gols contra apenas 2 do time paulista. Esse vídeo tem o patrocínio de OneFootball, você sabe. O OneFootball é um aplicativo que você pode e deve baixar, acessando o link aqui na descrição do vídeo para acompanhar vários campeonatos e poder usufruir de todo um conteúdo gratuito que o OneFootball oferece para você. Quando você faz o download do OneFootball, você apoia o canal, mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. E você viu passando, obviamente, como sempre acontece nos meus vídeos aqui, todos aqueles destaques cujos links estão na descrição do vídeo para o Use 360, que é a camiseta do canal, tem outros modelos, tem aqueles modelos bem legais, futebol melhor invenção do homem, pífio patético, etc. e tal, nossos bordões, tem as camisetas e as canecas. Você pode ver tudo isso no Use 360 e usando o cupom Mauro você tem desconto. Aproveite então e vá lá para apoiar o canal e adquirir o seu produto. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo, o nosso canal de cortes, faça a inscrição lá, os melhores momentos das nossas lives editados e curtinhos, ali os vídeos curtinhos. Também o nosso clube de membros, que é uma maneira de você apoiar o canal, participando do clube de membros do youtube.com/Mauro César. Você tem acesso mais rápido aos vídeos gravados, você tem vídeos exclusivos, tem a live dos membros, que é a mesa redonda mensal,
E vários produtos com desconto você pode comprar também, fazendo parte do clube de membros do youtube.com/maurocesar. É a maneira de você apoiar o nosso trabalho aqui também no YouTube, nosso jornalismo independente. E muito importante você anotar o recado de nossa próxima live. Ela vai acontecer depois de Corinthians e Flamengo, de Flamengo e Corinthians, que é o jogo dessa terça-feira no Rio de Janeiro. Mas não imediatamente após. Porque quando a bola parar de rolar, eu estarei na Fute Live do SBT, com os amigos do SBT debatendo sobre esse jogo, tá? E aí, acabando a live, eu venho para cá e às 1h30 da manhã, de terça para quarta, nós faremos a nossa live. Semana passada foram mais de 7.000 pessoas invadindo 2h30, 3 da manhã. Sensacional. Tanta gente comigo aqui para falar de um jogo de futebol no meio da madrugada. E muitos viram depois a live pela manhã. Então fica aqui o convite, tá? Para a nossa live próxima, após esse confronto de Flamengo e Corinthians pela Copa Libertadores da América. E na quarta-feira eu estarei no SBT, às 4 horas da tarde, na transmissão de... Olha o Vinícius Júnior aí, gente! Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, contra o campeão da Europa Liga Europa, o Eintracht Frankfurt, da Alemanha. É a Supercopa da Europa. Então, quarta-feira, 4 da tarde, Luiz Alano vai narrar. Estarei nos comentários e conto, claro, lá no SBT, com a sua audiência nessa quarta-feira. E à noite, na quarta-feira, também estarei na Jovem Pan, que você pode ouvir pelo rádio aqui em São Paulo, pelos aplicativos de rádio e também pelo YouTube, na transmissão do jogo importantíssimo, Palmeiras e Atlético Mineiro. É isso e saudações!